Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Catiúcia e eu sou a professora de Física do Colégio Anglo e vim aqui para passar algumas dicas sobre Física para os alunos de admissão ao primeiro ano do ensino médio. Podemos começar então estudando inicialmente densidade. Densidade é uma questão bem trabalhada e é bem cobrada dentro da prova. O que a gente recomenda que você procure sobre densidade? Um conceitinho básico sobre densidade e o arranjo das moléculas com esse conteúdo. A gente sabe que densidade é a quantia de massa contida dentro de uma substância. E essa massa ela pode estar mais próxima ou mais distante com o seu arranjo molecular. Outra coisa importante que está dentro do slide, que você vai perceber, é a fórmula da densidade, que é densidade igual a massa sobre volume. Lembrando que dentro desta fórmula vão existir os SIs, Sistema Internacionais de Medidas, que eu vou apresentar agora para vocês. Como eu falei para vocês, essa é a fórmula da densidade. Densidade é medida pelo Sistema Internacional de Medidas por quilos, metros cúbicos. A massa é medida em quilo e o volume é medido em metro cúbico. O volume pode ser calculado pelas suas dimensões ao cubo. E agora a gente vai desenvolver um exemplo aplicativo desta fórmula. Acompanha a leitura. Um bloco de ferro tem densidade de 7,6 gramas centímetros cúbicos e também tem dimensões de 20 centímetros cúbicos, 30 e 15. Determine a massa desse bloco. Então agora a gente vai desenvolver retirando os dados do problema, tá? Eu vou ter então que encontrar o volume, encontrar a massa e a densidade eu já tenho, ela vale 7,6. Para encontrar o volume, eu vou aplicar a fórmula que eu já conheço, onde eu vou multiplicar as dimensões. 20 vezes 30 vezes 15. Essa multiplicação vai me dar 9.000 metros cúbicos. A partir disso, eu vou aplicar então a fórmula da densidade, que é densidade igual a massa dividida pelo volume. A minha densidade, ela vale 7,6 e a minha massa eu vou encontrar. Já o meu volume, que eu encontrei aqui, vale 9.000. O que eu vou aplicar aqui? Eu vou fazer a multiplicação cruzada. Então, M igual a 68.400. Isso é a minha massa em gramas. Como o Sistema Internacional me diz que a massa é em quilos, eu vou dividir esse valor por 1.000. E, obviamente, eu vou ter uma massa de 68,4 quilogramas. Dando sequência ao nosso estudo, eu quero convidar vocês para a gente estudar um novo assunto que se chama pressão. O que é a pressão? A relação entre determinada força e sua área de distribuição. Então, a partir disso, eu convido vocês para olhar aqui o experimento para a gente testar realmente o que é pressão. O que a gente vai fazer? Nós temos aqui uma caneta, ok? Nós vamos tirar a tampinha da caneta e perceber que há uma pontinha mais fininha e uma pontinha mais grossa. Nós vamos colocar no dedo, certo? E apertar, como você viu no slide anterior. Quando a gente aperta, a gente observa que dói mais aonde a pontinha da caneta é mais fina. E isso por quê? Isso nos leva a concluir que quanto menor a área de aplicação, maior a força que eu vou sentir. E isso determina o conceito de pressão. Como que é a fórmula de pressão? Bom, fórmula de pressão, você vai ter o P, que significa pressão, o F, que significa força, e o A, que significa área. Lembrando que a força ela é medida em newtons, a área é medida em metro quadrado, me dando o SI de pressão Newton por metro quadrado, certo? Então, esta fórmula pode estar presente dentro da tua provinha.
E uma nova dica para a prova é sobre referencial, certo? Nós temos o estado de movimento do corpo e o estado de parado. Porém, isso depende do meu ponto de vista ou de algum referencial elencado no sistema. Lá no meu slide, você vai perceber que nós temos um ônibus e uma pessoa observando o movimento do ônibus. A pessoa que está do lado de fora não vai ter a mesma perspectiva da pessoa que está dentro do ônibus. Então, o referencial de movimento e repouso muda, e isso são critérios importantíssimos para a tua prova. Olha só que interessante. E o gatinho Garfield está fazendo o que nesse slide? Ele está me dando uma dica sensacional sobre a prova. Não mandei você se movimentar um pouco hoje, Garfield? E ele está lá, deitadão. Obviamente, responde ele, eu estou levando em conta a rotação da Terra. Ele é muito preguiçoso, mas e aí? Ele está em movimento ou não está? Então ele está em movimento. Valeu a dica, estuda e tenha uma boa prova de seleção. Olá, tudo bem? Meu nome é Catiúcia e eu sou a professora que vai trabalhar algumas dicas de física com você. Seja bem-vindo, alunos que estão aptos a fazer a prova do segundo ano do ensino médio. Vamos lá! O que a prova vai trazer para vocês? São dois assuntos específicos de física e eu vou começar com o primeiro. Ele fala sobre fluxo magnético. Então, o fluxo magnético ele está ligado a dois corpos distintos em movimento. Então eu vou ter lá, você observa que eu vou ter um observador, que no caso é você, e eu estou segurando um ímã com polaridades norte e sul. E você sabe que o ímã possui um campo magnético. Porém, do outro ladinho, você vai perceber um arco que vai ter ali provavelmente uma corrente elétrica circulando nesse arco por conta de um gerador. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar este ímã dentro deste arco. Então eu tenho um campo elétrico no arco e um campo magnético no ímã. Quando eu coloco o ímã dentro do arco, eu vou fazer uma interação entre os dois campos. E aí você vai ver no próximo slide como isso se comporta através de um experimento que eu trouxe para você. Inicialmente aqui você vai perceber que eu vou ter um experimento com uma lâmpada, certo? Que está ligada, obviamente, a um gerador e a uma bobina, e eu vou ter um ímã na minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou mover o ímã aproximando e afastando ele da bobina. E aí, a minha lâmpada ela vai se comportar acendendo ou apagando. Já lá na parte 2, eu vou movimentar a bobina, claro que com muito cuidado, e vou aproximar esse ímã ainda mais desta bobina. E, consequentemente, na parte 3, eu vou estar movimentando, entrando e saindo rapidamente. Tudo isso vai fazer com que varie o meu fluxo luminoso nessa lâmpada. E isso tem a ver com a interação dos campos elétrico e magnético. E esse assunto vai lá estar dentro da tua provinha. Dá uma olhada, dá uma procurada e a dica sobre isso está dada nesse momento. E a gente vai partir agora, galera, para uma outra dica para essa provinha, que é falar sobre o referencial de um corpo. É falar sobre movimento e é falar sobre repouso. Um corpo, quando está em movimento ou quando está em repouso, só pode ser classificado dessa forma se eu tiver um referencial para que isso seja tomado como base. E aí eu preparei no slide o conceito disso para você. Olha lá junto comigo. Você vai encontrar um ônibus e um observador. Esse observador, ele vai estar vendo o movimento dos corpos dentro do ônibus de uma forma. Já os passageiros do ônibus estarão entendendo o movimento de outra forma. Então isso depende muito de quem está observando e ao que ele está comparando esse movimento. E aí eu trouxe uma tirinha bem interessante sobre o Garfield, nosso amigo preguiçoso. Diz aqui, às vezes não percebemos que estamos em movimento. Vou fazer a leitura. Não mandei você se movimentar um pouco hoje, Garfield? E ele permanece deitado. E ele pensa, obviamente, John, não estou levando em conta a rotação da Terra. Então, o que eu preciso perceber aqui? Ele está em movimento? Bom, em relação ao John, não. Mas em relação às pessoas talvez
ou os corpos talvez fora do planeta? Sim, e ele é esperto, né, gente? Então ele está em movimento. Valeu a dica, estuda e tenha uma boa prova de seleção. Bom dia, galera, beleza? Tudo bom? Meu nome é professor Luciano, sou professor de Física B aqui do Colégio Ângulo, sou professor titular de Física B e vim aqui para passar umas dicas para vocês se prepararem para a próxima avaliação, para esse novo desafio e para vocês saírem bem. A primeira dica é o seguinte: tem um cidadão lá atrás, no passado, um grande pensador, que disse o seguinte, cidadão Lavoisier, ele falou sobre energia. E quando ele falou sobre energia, o que ele pensou? O que acontece com energia? O que é energia? Energia é a capacidade de realizar uma ação. E energia tem vários tipos, várias formas, várias fontes. Eu tenho energias renováveis, não renováveis, certo? Eu tenho energia potencial gravitacional, que tem a ver com relação à altura de um objeto em relação ao solo. É por isso que, quando eu tenho um objeto colocado sobre o solo, ele não tem potencial gravitacional. Por quê? Porque ele não tem altura em relação ao solo. Uma moeda que ela está posicionada sobre o solo, ela não tem como cair. Agora, se eu tivesse uma moeda posicionada sobre essa mesa em relação ao solo, aí sim eu passo a ter um potencial gravitacional. Isso significa dizer o seguinte, que ela pode cair. Assim como eu tenho, por exemplo, o meu computador aqui, ó, ele pode cair, mas não quer dizer que ele vá cair. Então, potencial. Eu posso dizer que um aluno tem um potencial para ser um engenheiro, mas ele está louco para fazer medicina. Então, potencial não quer dizer que você vá realizar, mas quer dizer que você possui. Correto? Então, eu tenho potencial gravitacional, eu tenho energia cinética. Energia cinética significa dizer cinética, sinestesia, cinema, movimento. Quando eu tenho um objeto em movimento, ele passa a ter energia acumulada. Então, energia são constantes transformações. E Lavoisier nos disse o seguinte, energia não se perde, não se cria, ela apenas transforma-se. Professor, como assim transforma? Lembra lá da moedinha? Essa moedinha que está aqui em cima, se ela cair, ela começa a descer, ela perde altura, ela perde altura, mas ela ganha agora velocidade, ou seja, há uma transformação de energia, energia potencial gravitacional em energia cinética. E essas conversões acontecem o tempo todo, o dia inteiro. Por exemplo, a gente se alimenta, para quê? Para que sejam quebradas aquelas cadeias de moléculas e essa energia química presente nos alimentos nos dê força, nos dê energia muscular para o dia a dia, nos dê energia sinapse neural para que a gente possa aprender e estudar. Isso tudo são transformações energéticas. E é óbvio, todo mundo hoje está interligado, o mundo é diferente. Tem o quê? Eu tenho uso do telefone celular. O que eu tenho ali? Conversão de energia. Eu ligo ele na tomada para carregar minha bateria, certo? Ou seja, alternada lá na tomadinha, vem para a bateria, carrega e agora tem corrente contínua para continuamente mandar carga para que eu resolva meus problemas. Ou então simplesmente para que eu me divirta lá no TikTok, perfeito? Eu tenho conversões de energia e essa energia da bateria vai ser convertida em energia luminosa, que é a luz, que é a imagem, energia sonora, que é o som, e assim sucessivamente. Aí eu tenho que gerar energia. Qual é a grande sacada? Onde que eu vou gerar energia? No Brasil, principal fonte de energia hidrelétrica. Ela que vai fornecer, ela vai pegar o potencial gravitacional da água acumulado lá na barragem, vai descer o duto, vai ser transformado em energia cinética, que vai fazer com que um rotor, uma turbina gire, transformando aquilo ali em variação de fluxo magnético e gerando corrente elétrica para a central, certo? Ou seja, inúmeras transformações. Como Lavoisier já disse, energia não se perde, energia não se cria, apenas se transforma. Fechou? Essa é uma dica importante. Então, energia, tema constante em vestibular e Enem. É tema certo. Então, lembre-se, energia se transforma, energia não se perde, não se cria, ok? Segunda grande dica para vocês. Existe um tema chamado de torque ou momento de força. Ele lembra muito o trabalho. Trabalho é quando você aplica a força sobre o objeto e esse objeto se desloca. Agora eu tenho torque. É quando eu aplico força sobre o objeto e ao aplicar essa força, esse objeto vai girar. Quem já se deparou com isso? Tem lá aquele vidro de pepino bonito e tal, e de repente eu tento abrir aquele vidro de pepino e não consigo. Ô, professor, como é que eu faço? O que a mamãe faz? Pede pro filho. O que o filho faz? Pede pro pai, certo? Transferência de energia, transferência de responsabilidade. Eu vou pegar o vidrão, vou tentar abrir ele. Tem aquele momento que ele dá aquele estralo, e ele abre. Aquilo a gente chama, por isso, aquele momento, aquele instante, aquilo é momento de força. Então tem a ver com o quê? Com giro. Então toda vida que você tiver
momento de força, você estará aplicando a força em um determinado momento, instante e ponto, e aquilo vai fazer com que o objeto ou que você aperte ou que você solte. E daí eu tenho duas situações. Ou o meu momento de força vai ter sentido horário ou anti-horário. Se o sentido for horário, o momento é negativo. Se o sentido for anti-horário, o momento vai ser positivo. É meio estranho, parecia que seria o contrário, mas é exatamente isso. E o que a gente diz em física? A somatória do momento de força sempre vai ser igual a zero. Como assim sempre? Sempre que houver o equilíbrio. Eu só terei equilíbrio quando o momento de força for igual a zero. Lá atrás, no passado, os pais de vocês, assim como eu, a gente usava para mensurar massa aquelas balanças de prato, correto? Não era essa digital. Hoje em dia tá uma maravilha, né? E essas balanças de prato, o que acontecia? Se eu coloco um objeto aqui, um pezinho de 1 kg, do lado de cá, eu vou colocando lá tomatezinho. A hora que essas duas balanças estiverem em equilíbrio, eu alcancei o equilíbrio. O momento de força dos dois lados é igual. E se eu somar esses dois momentos, um é positivo, o outro é negativo. Se de um lado eu tenho um positivo, do outro lado um negativo, a somatória desses momentos, mais um menos um, igual a zero. Isso estabelece o princípio do equilíbrio. Não há nem rotação, nem translação. Não há mudança de posição no objeto. E isso nós chamamos de torque. Então, o torque efetivamente ele está atrelado a vários momentos do nosso dia a dia. Vou abrir uma porta, tem o torque relacionado ali. E daí é importante. Já perceberam que todas as maçanetas estão sempre no ponto mais distante do ponto de giro? Lembra? A dobradiça é um ponto de giro. Onde é que está a maçaneta? No ponto mais distante, ou seja, no ponto contrário. Por quê? Quanto mais longe do ponto de giro, maior o meu momento de força, correto? Pegaram a dica? É por isso que a maçaneta está no meio da porta. Porque se ela estiver no meio da porta, o meu momento de força é estabelecido pelo seguinte cálculo. O momento de força será igual a força vezes a distância vezes o seno do ângulo θ. E como assim seno? Seno é a relação entre a força aplicada e o ponto de aplicação. Correto? Se eu tenho a força aplicada e o ponto de aplicação formando um ângulo de 90 graus, famoso ângulo reto, o seno de 90 é igual a 1. Ou seja, toda a força que eu aplicar, ela vai servir para fazer o giro do objeto, soltar ou apertar. A partir do momento que eu começo a inclinar, eu começo a modificar o seno e eu começo a decompor essa força, o que não é interessante, correto? E daí tem o segundo detalhe, lembra? Momento, força vezes distância vezes o seno do ângulo. Como é uma relação entre força e distância, há um produto. Se eu aumento um, eu posso diminuir o outro. Ou seja, se eu aumento a distância, eu posso diminuir a força que eu aplico, porque o importante é o momento, correto? Beleza? Tá dada a dica aí para vocês. Uma boa prova. Confio em vocês, sei que vocês são fantásticos. Até a próxima. Um abraço do Tio Lu.